agora, com muita atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Edson Miranda. Vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 15, versículo 24 em diante. Marcos, capítulo 15, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E à hora terceira o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora 9. E a hora 9, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isto é traduzido: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirar. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Repetindo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nesta manhã, nós iremos meditar nesta passagem bíblica que nós lemos e damos um título para esta mensagem: a morte de Cristo, o nosso Salvador. Vamos falar sobre a crucificação de Cristo, o nosso Salvador. Mais ou menos todas as pessoas sabem que Cristo morreu e como ele morreu. Mas, infelizmente, poucos sabem, inclusive inúmeros cristãos evangélicos, o significado e o valor dessa morte, a morte de Cristo. Podemos dizer que a morte de Cristo é um benefício único e de grande importância para toda a criatura, e em especial para aquele que crê nele.
Consideremos nesta manhã alguns aspectos dessa morte, a morte de Cristo. A primeira consideração sobre a morte de Cristo é que a morte de Cristo foi uma morte planejada. Não foi uma morte acidental, como a de qualquer outra pessoa. A Bíblia Sagrada declara que Jesus, no plano de Deus, já havia sido morto desde a fundação do mundo. Sim, a Bíblia nos afirma que o Senhor, o nosso Deus, já havia preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele já tinha planejado a morte do seu filho. Nós lemos isto no último livro do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que haviam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E é por isso que nós afirmamos: a morte de Cristo foi uma morte planejada, não foi uma morte acidental. É verdade que a concretização histórica desta morte ocorreu apenas há aproximadamente 2000 anos atrás. Por detrás do plano dos judeus para matar Jesus, com certeza estava o maravilhoso plano divino para a salvação do pecador perdido nos seus pecados. A segunda consideração a fazer nesta manhã sobre a morte de Cristo, o nosso Salvador, é que a morte de Cristo foi uma morte voluntária. Repetindo, a morte de Cristo foi uma morte voluntária. Jesus, certa vez, afirmou: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, onde Jesus afirma que ele voluntariamente estava dando a sua vida para a morte. Portanto, a sua morte foi uma morte voluntária. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, nós também lemos: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Sua morte foi uma morte voluntária. A história, ela é pródiga em homens que morreram voluntariamente. Uns morreram pelos seus ideais políticos e patrióticos. Outros também morreram pela fé, entre eles não poucos cristãos sinceros. Contudo, podemos afirmar que esses heróis que morreram também voluntariamente, mais cedo ou mais tarde morreram, mas Cristo morreu
mas ressuscitou ao terceiro dia. Em relação à morte de Cristo, nós podemos afirmar que foi uma morte totalmente voluntária. O pecado não tinha poder para levá-lo à morte. Por quê? Porque ele nunca pecou. Os soldados romanos não poderiam prendê-lo se ele quisesse. Quando tentaram, recuaram e caíram por terra ao ouvirem a voz de Jesus Cristo. Nós lemos isso no Evangelho segundo narrativa de João, no capítulo 18 e no versículo 6, onde diz o seguinte: quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Estes soldados, ainda que dos mais valentes, jamais poderiam competir em força com o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi simplesmente, prezado ouvinte, a sua vontade que o levou à cruz. Por isso que afirmamos que a morte de Cristo foi uma morte voluntária. A terceira consideração a fazer sobre a morte de Cristo, o nosso Salvador, é que foi a morte de um inocente. A morte horrorosa suportada por Jesus Cristo na cruz era uma morte reservada aos maiores malfeitores. A verdade, porém, é que o Senhor estava inocente. O próprio Pilatos confirmou que Jesus, ele era inocente. Quando nós abrimos a Bíblia no Evangelho segundo narrativa de Lucas, no capítulo 23, versículo 14 e versículo 15, nós lemos o seguinte: Lucas capítulo 23, versículo 14 e versículo 15. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. A morte de Cristo foi a morte de um inocente. Tanto Pôncio Pilatos como Herodes confirmaram que eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Jesus estava realmente inocente. A quarta consideração que fazemos foi que a morte de Cristo foi uma morte pelo amor. A força que levou o nosso Salvador à cruz foi o seu verdadeiro e insondável amor por nós. Ali na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado entre dois salteadores, ele estava demonstrando o seu amor por toda a humanidade, o seu amor por todos os pecadores.
Ele disse certa feita aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Vou repetir: a morte de Cristo foi uma morte pelo amor. Ele afirmou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Pergunto nesta manhã: onde encontraremos amor maior? Onde encontraremos amor maior? A quinta consideração a fazer sobre a morte de Cristo é que a morte do nosso Salvador foi uma morte vicária. Jesus se revelou o nosso substituto na cruz. Morte vicária. Ele foi a pessoa que nos substituiu na cruz. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 4 e versículo 5, nos mostra claramente que a morte dele foi uma morte vicária. Jesus se revelou o nosso substituto. Verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. Suas dores eram as nossas dores. Sua aflição ali na cruz do Calvário era a minha aflição, a nossa aflição. Suas feridas eram as nossas feridas. Seu castigo, o nosso castigo. Sua maldição, a nossa maldição. O que caiu sobre ele, ali na cruz do Calvário, estava destinado a cair sobre nós. Não será sem profunda emoção que encaramos estes fatos nesta manhã. Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus morreu por ti, prezado ouvinte, na cruz do Calvário. Foi uma morte vicária. A sexta consideração a fazer sobre a morte de Jesus é que a morte dele foi uma morte expiatória. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos pecados, mas também pelas nossas enfermidades. Morte expiatória. Morte que pode perdoar pecados, que pode declarar justo o miserável pecador. E o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele confirma que a morte de Cristo foi uma morte expiatória. Vamos ler esta passagem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele mesmo em seu corpo levou os nossos pecados, e pelas suas feridas, pela sua morte, nós somos sarados, purificados, recebemos o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a certeza da salvação. Cristo morreu por todos os homens. Cristo não morreu para um grupo selecionado, de pessoas eleitas, de pessoas escolhidas. Jesus morreu por todos os pecadores. Todos os pecadores podem receber a salvação. Ninguém nasce destinado ao céu e ninguém nasce destinado ao inferno. Todos os pecadores podem receber o perdão dos seus pecados pela morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Pela sua morte, alcançamos perdão total para os nossos pecados e a cura absoluta para as nossas enfermidades. E a sétima e última consideração a fazer sobre a morte de Cristo é que foi uma morte para nos dar vida. Uma morte para nos dar vida. Ele morreu crucificado, mas através daquela morte, todos os pecadores, mortos espiritualmente, afastados de Deus, podem obter a vida, porque o homem sem Cristo espiritualmente é uma pessoa morta espiritual, uma pessoa separada de Deus, que não tem vida espiritual. Mas a morte dele foi uma morte para nos dar vida. Aquele que crer no Senhor Jesus Cristo não é condenado, mas receberá a vida eterna. E nós concluímos esta mensagem dizendo que Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele é o Salvador de toda a humanidade. Ele é o nosso Redentor. Só ele pode perdoar pecados. Ele é o caminho para o céu. Ele é a porta que conduz o pecador ao céu. E você que ouve esta mensagem nesta manhã, você que tem conhecimento que Cristo morreu, você já recebeu como seu único e suficiente Salvador? Você tem a vida eterna? Cristo morreu pelos teus pecados. Não importa o quanto você tem pecado, não importa o estado em que você se encontra, caído, derrotado, vencido pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas. Cristo tem poder para te levantar. A morte dele é a solução para a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Confessa ao Senhor Jesus Cristo os teus pecados, para que você possa obter a vida eterna.
Ele morreu por ti, ele morreu por mim. Nós lemos aqui na Bíblia, na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando. Amém.